No Brasil, a violência tem feito milhares de vítimas. Em alguns casos, esse ato é praticado pela própria família, além de inúmeros outros ocorridos nas ruas. Para falar sobre esse assunto, conversamos com o estudioso que fez a tese de doutorado sobre a violência, com foco em Teixeira de Freitas. Aqui ao meu lado, Denilson Lima, ele é doutor em Geografia. Ele acabou de defender a tese de doutorado nele, que fala a respeito da violência e o medo da juventude aqui em Teixeira de Freitas, especialmente nos espaços urbanos, não é isso, professor? Fala pra gente sobre a sua tese. Defendi a minha tese de doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco, onde coloquei como questão central a violência e o medo na cidade de Teixeira de Freitas e de que maneira essa violência e o medo interferem no uso e no consumo dos espaços livres públicos, como as praças, pela juventude. Por ser a juventude o público-alvo da violência na cidade. Nós sabemos que Teixeira de Freitas tem se destacado no ranking nacional em termos de violência. Infelizmente. E neste sentido, a cidade de Teixeira de Freitas configura-se entre as 50 cidades mais violentas do país, em população geral, e quando nós entramos na questão da juventude, a cidade configura-se entre as primeiras, ocupando o 13º lugar. Então isso chamou muita atenção, despertou certa atenção, e inclusive na primeira semana, quando eu já estava morando em Teixeira de Freitas, porque eu vim a trabalho, na verdade eu passei no concurso público do Instituto Federal Baiano e vim trabalhar na área de geografia. E na primeira semana, ao sair de casa para ir ao supermercado, eu fui assaltada. Então eu acabei sentindo um certo receio em frequentar espaços públicos, como ruas. E depois, até uns amigos meus também foram assaltados em praças. Posteriormente, eu passei a entender que essa questão ela tomava conta das ruas da cidade já há algum tempo, sendo resultado de alguns processos, inclusive da falta de um planejamento urbano adequado e de políticas públicas ineficientes ou, infelizmente, que não dão conta da dimensão do enfrentamento da violência na cidade. O tema da pesquisa eu já estava trabalhando já há algum tempo, eu já trabalho com espaços livres públicos desde a época do meu mestrado, onde eu trabalhei micaretas no Nordeste, como a micareta ela reproduz territorialidades e relações de poder e segregações a partir de cordões de isolamento, arquibancadas e camarotes, que separam pipoca do público dos camarotes e dos jovens, daquelas pessoas que estão possuindo abadás. Então, neste sentido, eu dei continuidade na minha tese de doutorado, só que ao chegar em Teixeira de Freitas, eu me deparei com uma situação extraordinária. Na verdade, a violência e o medo se faziam tão presentes, principalmente em relação à juventude, que eu achei que seria interessante enfatizá-la no meu trabalho, e principalmente porque não existem poucos trabalhos na área da violência e do medo aqui na cidade. Então, achei que seria uma contribuição que eu poderia dar à sociedade, até porque, por estudar numa universidade pública, eu tenho por obrigação trazer um retorno para a nossa sociedade, e é neste sentido que eu passei a buscar um entendimento maior acerca da violência e também do medo na cidade. Pode falar alguma ação que poderia já acontecer? Sim, na verdade, por uma questão até de realização pessoal, eu passei nos últimos anos a trabalhar em escolas, principalmente nas escolas públicas, através de palestras, onde eu enfatizei a problemática da violência e a gente tentava buscar conciliar as ações do dia a dia, porque muitas vezes nós temos a mania, digamos assim, de sempre colocar a culpa no poder público e nós não refletimos acerca das nossas ações diárias, ou seja, o desrespeito ao pedestre, o desrespeito ao nosso colega de turma, ao cadeirante, ao nosso, até mesmo em um supermercado, quando nós pegamos o troco, não devolvemos. Entra na fila preferencial, exatamente, sem fazer parte desse grupo restrito. Então, na verdade, nós temos uma sociedade corrupta e a corrupção também é uma forma de violência, é uma violência sistêmica. E nós devemos entender que a violência não é apenas física, aquela que você bate, aquela que você sofre um estupro, aquela que você assalta, aquela que você retira recursos materiais e até a própria vida.
mas que existem outros tipos de violência e a violência sistêmica, a violência simbólica, a violência cultural, ela está bastante presente no nosso dia a dia. Nós temos que trabalhar essas questões também. A ética e a cidadania devem ser prioridades. A tese de doutorado é reflexo dessas ações. Mas, na verdade, essas ações elas vão além da minha busca por o título de doutor. É uma questão de ordem humana também, porque eu tenho um compromisso social. Eu me coloco como um indivíduo presente na sociedade que tem direitos e deveres. E, neste sentido, cabe a mim tentar fazer a minha parte.